Boa noite, igreja. Que a graça e a paz seja convosco, amém? Feche os teus olhos por um instante, vamos orar. É noite de aprender, é noite de buscar a Deus, é noite de ouvir a palavra. E a Bíblia deixa bem claro que a palavra, ela é viva e é eficaz. Então, que nesta noite toda a eficácia da palavra possa vir ao nosso encontro neste lugar, que você possa verdadeiramente deixar o seu coração preparado para receber esta palavra, para aprender do Senhor. Então feche os teus olhos, fale com o Senhor neste momento. Tirei um período de 1 minuto de oração, de clamor ao Senhor, em favor da sua vida, da sua casa, da sua família. Oremos, Pai, no nome do Senhor Jesus, nós oramos nesta noite, clamando ao Senhor pela nossa vida, pela nossa casa, pela nossa família. Senhor, nós clamamos pela Tua misericórdia, clamamos, ó Pai, pelo Teu amor, pela Tua graça, pelo Teu poder, no nome de Jesus Cristo, ó Pai, que o Senhor possa vir agir em nosso meio nesta noite, com todo o poder e autoridade que lhe é devida, Senhor. Lhe damos totalmente espaço e autoridade sobre nós, sobre este culto, sobre esta igreja, no nome de Jesus Cristo, Pai eterno, todo-poderoso. Perdoa as nossas falhas, perdoa as nossas transgressões, perdoa as nossas iniquidades, fraquezas, Senhor, perdoa os pensamentos maus, perdoa as palavras más, perdoa os sentimentos que não te agradam, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Perdoa os nossos pecados, que possamos ser, ó Pai, batizados no arrependimento todos os dias, no nome de Jesus Cristo, que possamos nos converter do nosso caminho mau todos os dias, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Que o Senhor possa falar conosco nesta noite de uma maneira poderosa e tremenda, que o Senhor venha renovar a nossa fé, alimentar a nossa fé, porque o texto sagrado diz que a fé vem por ouvir e ouvir a Tua palavra. Então nesta noite, Pai eterno, que a nossa fé seja alimentada pela Tua palavra, que a nossa fé seja alimentada de tal maneira que não haja espaço para ansiedade, que não haja espaço para depressão, que não haja espaço para omissão, que não haja espaço para ociosidade, que não haja espaço para o pecado, que não haja espaço para o desejo da carne. Pai, no nome de Jesus Cristo, que a Tua palavra, que é uma espada, possa cortar, Senhor, da nossa vida tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo que não satisfaz ao Senhor. Que nesta noite, Pai eterno, o Senhor possa manifestar do Teu poder e da Tua glória. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Pode se assentar, no nome de Jesus. Glória a Deus. Nós vamos voltar com o estudo da doutrina dos batismos, né? Depois de um tempo aí de festividade, de um tempo de busca, de clamor, um tempo que a gente passou aí, né, celebrando o aniversário da igreja e tantas outras coisas. Hoje a gente volta a falar da doutrina do batismo. Então abra sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 5, a partir do versículo 12. Hebreus capítulo 5, a partir do versículo 12. Aleluia. Mês de fevereiro chegou. Eu não sei se eu agradeço, que é um mês que a gente fica mais velho, né, irmão? Glória a Deus, tem que agradecer, né? Porque se não ficar mais velho, só morrendo, né, irmão? Hebreus capítulo 5, versículo 12. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite, não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimente de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino.
mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem quanto mal. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento das obras mortas e da fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição de mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. E isto faremos, se Deus o permitir. Amém? É interessante que o escritor de Hebreus, no verso 2 do capítulo 6, ele faz questão de dizer, e a doutrina dos batismos. Então a gente entende que não é apenas um batismo, porque se fosse um batismo, estaria no singular. Ele falaria da doutrina do batismo. Então a doutrina dos batismos. O que seria essa doutrina do batismo? Doutrina, primeiro a gente precisa entender alguns conceitos da palavra. O que é doutrina? Doutrina é todo o fundamento dentro da palavra que é dito ou escrito ou analisado tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, aonde se tem pelo menos 3 versículos citados, baseados em textos diferentes. E um deles tem que ser dito por Jesus ou por um dos seus discípulos e ser contundente, ou ter o mesmo conteúdo. Cada versículo tem que estar em textos diferentes, em livros diferentes, mas o conteúdo do texto tem que ser o mesmo. Nisso a gente define uma doutrina bíblica. Então a doutrina é algo que Deus instruiu para que o homem seja direcionado. Doutrina não é o que muitos por aí pensam ou dizem, a questão do corte de cabelo, a questão da roupa. Isso não é doutrina, isso é uso e costume. Doutrina é uma regra de fé e prática segundo a palavra de Deus. Então a gente precisa aprender o que é doutrina. Doutrina é algo que a palavra de Deus me direciona, me doutrina, me molda. Ela que vai me moldar. Esse negócio de dizer não pode usar roupa tal, não pode cortar cabelo, não pode usar maquiagem, não pode isso, não pode aquilo. Isso não é uma doutrina, porque você não vai achar 3 textos bíblicos diferentes definindo isso como uma doutrina bíblica. Então, quando uma denominação, ela cita que você não pode fazer determinada coisa, isso é um uso e costume de uma denominação, não é uma doutrina. A doutrina bíblica é: você não pode pecar, você não pode mentir, você não pode roubar, você não pode matar, porque de Gênesis a Apocalipse está escrito que todo aquele que comete o pecado é escravo do pecado. O pecado é uma doutrina bíblica, então nós não devemos viver na prática do pecado. Mas quando se trata de algo mais específico, a gente tem que analisar que existe a doutrina, existe o uso e costume e existe a medida. Repete comigo: doutrina, uso e costume e medida. Ficou claro o que é doutrina? Ficou claro o que é uso e costume? E o que é medida? Medida, por exemplo, eu não me sinto bem andar na rua de short. É uma medida pessoal. Então eu não posso querer que alguém, uma outra pessoa, tenha a mesma medida que eu. Tem pessoas que se sentem desconfortáveis, talvez em usar uma calça apertada, uma saia mais curta. Aí é uma medida, é algo pessoal. E aí tem um grande problema dentro da igreja. Por quê? Porque se eu tenho uma medida entre eu e Deus, por exemplo, eu não uso camiseta cavada, mas a Bíblia não fala que usar camiseta cavada é pecado. E eu também não posso estipular para o outro uma medida pessoal que é minha. Se o outro se sente bem, amém. É uma medida pessoal. Se eu não me sinto bem como pastor, como ser humano, eu não posso trazer isso para o púlpito da igreja e falar: a partir de hoje, quem usar camiseta cavada está em disciplina. Isso é uma medida pessoal, não é uma doutrina bíblica. Então eu preciso compreender a palavra.
Então a primeira parte do versículo é doutrina. O que é doutrina? É uma regra bíblica para me conduzir a uma vida santa. Repete comigo, doutrina é uma regra bíblica para eu ter uma vida santa segundo a palavra. Isso é doutrinar, é moldar, é colocar na forma, doutrinar. E quem vai nos doutrinar não é o homem, quem vai nos doutrinar não é uma denominação. Quem doutrina a vida do cristão é a palavra de Deus. Diga, quem doutrina a minha vida não é o homem, é a palavra de Deus. A segunda parte, batismo. Quem já passou pelo batismo na água provavelmente ouviu, mas eu tenho que relembrar você. A palavra batismo no Novo Testamento, ela é oriunda da palavra grego bapto, que significa mergulhar, afundar, molhar, encharcar, né, submergir. E a gente vê que essa palavra bapto, do batismo, ela é citada no Novo Testamento em alguns textos, só que de formas diferentes. Vai comigo para Lucas, capítulo 16, versículo de número 24, para você entender. O evangelista Lucas citando a palavra bapto, só que você vai ver na tradução do português, você não vai ver batismo, você vai ver uma outra forma de expressar a mesma coisa que batismo, segundo a etimologia da palavra grega. 16, 24. Então clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e refresque a minha língua, porque estou atormentado nesta chama. Aqui é uma história, não é uma parábola, porque parábola não tem nome próprio. E aqui tem um nome próprio: Lázaro e o rico. Lázaro é um nome próprio. Então toda vez que você vê nome próprio, não é parábola. Parábola não cita nome de pessoas. Aqui é uma história verdadeira, onde Jesus está explicando para os seus discípulos algo que acontece, que estava acontecendo depois da morte de duas pessoas. O rico, ele foi parar no Hades ou no Seol, e Lázaro estava no seio de Abraão. E aí o rico fala para Jesus para pedir para que Lázaro batizasse os dedos. O molhar as pontas dos dedos é a mesma coisa que batizar os dedos, mergulhar os dedos e refrescasse a boca dele, porque ele estava atormentado. Ele estava em um lugar de muito calor, de densas trevas, e ele estava querendo receber um refresco. Então ali, molhar a ponta dos dedos é a mesma coisa que batizar. Vai comigo para João capítulo 13, verso 26. Nós vamos ver uma outra forma para você entender a questão da doutrina do batismo. A gente vai ver que o batismo ele está sendo citado de formas diferentes, em textos diferentes, mas com a mesma intenção, com o mesmo contexto. João 13, 26. Muito interessante esse texto. Jesus está na mesa da ceia e ele está falando sobre a ceia, e aí então diz o texto: respondeu Jesus: é aquele a quem der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, o filho de Simão Iscariotes. Esse bocado de pão molhado é o mesmo que batizar. Ele está batizando o pão, mergulhando o pão. A palavra batismo significa mergulhar, afundar. Um último texto, só para a gente refrisar a questão de batismo: Apocalipse, capítulo 19, verso 13. Apocalipse, capítulo 19, verso 13. A gente vai relembrar um pouco sobre o batismo no arrependimento. Aqui João, ele está vendo, ele está tendo a revelação, ou a visão do Jesus glorioso, do Jesus glorificado, na visão na ilha de Patmos. Ele começa a ver os olhos, os cabelos, a roupa, e ele está dizendo, ele está vestindo com um manto tinto de sangue.
Nenhuma outra tradução bíblica vai trazer de uma forma diferente. Vai trazer salpicado, ou sujo, ou molhado, ou encharcado de sangue. Que sangue é esse? É o sangue, né, da remissão dos nossos pecados. Mas esse texto, a palavra mergulhado, ou salpicado, ou tinto de sangue, no original grego é batizado, mergulhado, afundado no sangue. Nós temos um texto muito conhecido, 2 Reis, capítulo 5, verso 14. Capítulo 5, verso 14 de 2 Reis, é o texto de Naamã. Naamã, ele chega para ser curado, e ali o profeta fala para ele que ele tinha que mergulhar no rio Jordão. Quantas vezes? São 7 batismos ali, né? O mergulho de Naamã era o mesmo simbolismo do batismo. Ele tinha que afundar, ele tinha que mergulhar, ele tinha que submergir para que ele pudesse receber a cura em obediência à palavra do homem de Deus. Então, batismo significa mergulhar. E nós vamos falar de 6 batismos diferentes. Nós já falamos um pouco e hoje vamos refalar a respeito do batismo no arrependimento. Então eu entendi o que é doutrina, eu entendi o que é batismo. Agora eu tenho que entender o que é o arrependimento. Se a palavra nos diz que eu tenho que batizar no arrependimento, então eu preciso mergulhar no arrependimento. Eu preciso o quê? Mergulhar no Mateus 21, a partir do versículo 23. Não feche Bíblia, irmão, porque aqui na terça-feira, principalmente, a gente folheia bastante Bíblia. Mateus, capítulo 1, versículo 23. E chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo, 21, eu falei 21, 23, 2 vezes. E chegando ao templo, acercaram-se dele, e estando já ensinando os príncipes dos sacerdotes, os anciãos do povo, dizendo, com que autoridade fazes isso? Quem te deu tal autoridade? E Jesus respondendo disse, eu também vos perguntarei uma coisa, e se me disserdes, eu também vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo, se dissermos do céu, ele nos dirá, então por que não creste? E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. E respondendo a Jesus disseram, não sabemos. E o Senhor lhe disse, nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. A Bíblia diz lá em Mateus, agora sim nós vamos para o capítulo 3. O batismo de João. Qual era o batismo de João? Essa foi a pergunta de Jesus para os homens que estavam questionando acerca daquilo que ele ensinava e fazia, dos milagres e de tudo aquilo que ele fazia. E aí então Jesus coloca um desafio, perguntando do batismo de João. E o batismo de João, ele é do céu ou ele é dos homens? Qual é o batismo de João? O que João fazia? Que batismo é esse? Em Mateus capítulo 3, versículo 1 diz, e naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judéia e dizendo, porque o batismo de João é o batismo no arrependimento. Se você for lá para Atos, você vai ver o texto de Atos falando do batismo, Atos capítulo 19. Muitos judeus, eles falavam do batismo de João, tentando falar e dizendo que
O batismo de João foi através ou logo após o batismo de João que as coisas começaram a acontecer, se iniciaram. Aqui no capítulo 19 de Atos, nós vemos do versículo 1 ao 7, na verdade, pelo menos 4 batismos diferentes. Atos 19, 1. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós o Espírito Santo quando creste? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados? E eles disseram: no batismo de João. Que batismo é esse? O batismo no arrependimento. E mais Paulo disse: certamente João batizou com o batismo dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor. Aqui já é um segundo batismo. Na verdade, são 2 batismos só nessa frase. Batizados em nome do Senhor Jesus, é o batismo no corpo e o batismo nas águas, que nós vamos falar futuramente. E no versículo 6 diz: e impondo-lhe as mãos, Paulo, veio sobre eles o quê? E começaram a falar em línguas e profetizavam. Eu gosto do verso 7, irmão, sabe por quê? Diz assim: e esses eram ao todo? Aí há mais um versículo bíblico que prova para a gente que não é quantidade. 12 homens fizeram um rebuliço danado no culto. Aí enquanto a gente fica preocupando com quem vem ou deixa de vir para o culto, irmão, o Espírito de Deus já está aqui. Ele já está presente, Ele vai fazer, Ele está fazendo, Ele vai operar, Ele está operando, Ele vai agir, Ele está agindo, porque Ele está no nosso meio para a glória de Deus. Mas aí quando a gente fala de arrependimento, batismo de João, batismo no... Então a gente precisa também entender o que é arrependimento. A palavra arrependimento, também oriunda da palavra grega, ela quer dizer que arrependimento é metanoia. Metanoia é arrependimento. O que é metanoia? O que é arrependimento? É mudança de mentalidade para que gere mudança de comportamento. O batismo no arrependimento, metanoia, significa eu preciso mudar a minha maneira de pensar e de ser, para que eu possa mudar as minhas atitudes. O batismo no arrependimento é o que a gente chama de batismo pré-Cristo, ou seja, o batismo no arrependimento, ele nos conduz a um caminho do Senhor, é ele que nos prepara para o encontro com o Senhor. Ninguém vai ter um encontro real, sincero, verdadeiro com Jesus, se antes não passar pelo batismo no arrependimento. Para que eu declare Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, eu preciso primeiro batizar, mergulhar, me afundar no arrependimento. Eu preciso falar o que fazer na minha vida, o que diz Paulo: as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Para que a minha vida entre em novidade de vida, eu preciso me arrepender do meu pecado, eu preciso abandonar a velha prática, eu preciso abandonar os velhos costumes, e a única coisa que vai fazer eu abandonar o erro, abandonar o pecado, as antigas práticas, é o arrependimento. As velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Para que a minha vida entre em novidade de vida, eu preciso me arrepender do meu pecado, eu preciso abandonar a velha prática, eu preciso abandonar os velhos costumes. E a única coisa que vai fazer eu abandonar o erro, abandonar o pecado, as antigas
práticas é o arrependimento. As velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Para que a minha vida entre em novidade de vida, eu preciso me arrepender do meu pecado, eu preciso abandonar a velha prática, eu preciso abandonar os velhos costumes, e a única coisa que vai fazer eu abandonar o erro, abandonar o pecado, as antigas práticas, é o arrependimento. As velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Para que a minha vida entre em novidade de vida, eu preciso me arrepender do meu pecado, eu preciso abandonar a velha prática, eu preciso abandonar os velhos costumes, e a única coisa que vai fazer eu abandonar o erro, abandonar o pecado, as antigas práticas, é o arrependimento. As velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Abandonar os velhos costumes, abandonar preciso o pecado em novidades, eis que se fez no para que a mística e erro, arrependida em vida de vir meu pecado, precisa a coisa, eis que para que a prática e mida entre novidade, vida em se passar, abandonar os homens, abandonar de vir e fez no erro, eu preciso com o meu pecado, arrepende a prática, eu preciso, a única preciso velhas para o pecado, as antigas e coisas, é o eis que para que a prática e mida entre novidade, vida em se passar, abandonar os homens, abandonar de vir e fez no erro, eu preciso com o meu pecado, arrepende a prática, eu preciso, a única preciso velhas para o pecado, as antigas e coisas, é o eis que para que a prática e mida entre novidade, vida em se passar, abandonar os homens, abandonar de vir e fez no erro, eu preciso com o meu pecado, arrepende a prática, eu preciso, a única preciso velhas para o pecado, as antigas e coisas, é o eis que para que a prática e mida entre novidade, vida em se passar, abandonar os homens, abandonar de vir e fez no erro, eu preciso com o meu pecado, arrepende a prática, eu preciso, a única preciso velhas para o pecado, as antigas e coisas, é o eis que para que a prática e mida entre novidade, vida em se passar, abandonar os homens, abandonar de vir se passar, arrependado, as eis que mida velhos com os velhas, o para que eu preciso a coisa, abandonar os eis que ele a prática, o pecado, mida entre novidade, meu pecado, eu preciso com e a única para que a prática abandonar e eu se fez no erro, arrependade de vir, eu preciso minha única coisa, abandonar os eis que ele a prática, o pecado, mida entre novidade, meu pecado, eu preciso com e a única para que a prática, eu preciso novo, o de vir, eis que o pecado, entre novidades, para que a velhos se fez no, e a única eu preciso a coisa, abandonar os ele a prática, arrepende, abandono prática e meu pecado, o de vir, eis que o pecado, entre novidades, para que a velhos se fez no, e a única eu preciso a coisa, abandonar os ele a prática, arrepende, abandono prática e meu pecado, o de vir, eis que o pecado, entre novidades, para que a velhos se fez no, e a única eu preciso a coisa, abandonar os ele a prática, arrepende, abandono prática e meu pecado, o de vir, eis que o pecado, entre novidades, para que a velhos se fez no, e a única eu preciso a coisa, abandonar os ele a prática, arrepende, abandono prática e meu pecado, o de vir, eis que o pecado, entre novidades, para que a velhos se fez no, e a única eu preciso a coisa, abandonar os ele a prática, arrepende, abandono prática e meu pecado, o de vir, eis que o pecado, entre novidades, para que a velhos se fez no, e a única eu preciso a coisa, abandonar os ele a prática, arrepende, abandono prática e meu pecado, o de vir, eis que o pecado, entre novidades, para que a velhos se fez no, e a única eu preciso a coisa, abandonar os ele a prática, arrepende a prática, para que a se fez
fez minha eu preciso que desabandonar os vida meu pecado entre novidade prática ele para novo adivinha a coisa o pecado e a única repengas é o velhos que abandonar para que a me fez minha eu preciso que desabandonar os vida meu pecado entre novidade prática ele para novo adivinha a coisa o pecado e a única repengas é o velhos que abandonar para que a me fez minha eu preciso que desabandonar os vida meu pecado entre novidade prática ele para novo adivinha a coisa o pecado e a única repengas é o velhos que abandonar para que a me fez minha eu preciso que desabandonar os vida meu pecado entre novidade prática ele para novo adivinha a coisa o pecado e a única repengas é o velhos que abandonar para que a me fez minha eu preciso que desabandonar os vida meu pecado entre novidade prática ele para novo adivinha a coisa o pecado e a única repengas é o velhos que abandonar para que a me fez minha eu preciso que desabandonar os vida meu pecado entre novidade prática ele para novo adivinha a coisa o pecado e a única repengas é o velhos que abandonar para que a me fez minha eu preciso que desabandonar os vida meu pecado entre novidade prática ele para novo adivinha a coisa o pecado e a única repengas é o velhos que abandonar para que a me fez minha eu preciso que desabandonar os vida meu pecado entre novidade prática ele para novo adivinha a coisa o pecado e a única repengas é o velhos que abandonar para que a me fez minha eu preciso que desabandonar os vida meu pecado entre novidade prática ele para novo adivinha a coisa o pecado e a única repengas é o velhos que abandonar para que a me fez minha eu preciso que desabandonar os vida meu pecado entre novidade prática ele para novo adivinha a coisa o pecado e a única repengas é o velhos que abandonar para que a me fez minha eu preciso que desabandonar os vida meu pecado entre novidade prática ele para novo adivinha a coisa o pecado e a única repengas é o velhos que abandonar para que a me fez minha eu preciso que desabandonar os vida meu pecado entre novidade prática ele para novo adivinha a coisa o pecado e a única repengas é o velhos que abandonar para que a me fez minha eu preciso que desabandonar os vida meu pecado entre novidade prática ele para novo adivinha a coisa o pecado e a única repengas é o velhos que abandonar para que a me fez minha eu preciso que desabandonar os vida meu pecado entre novidade prática ele para novo adivinha a coisa o pecado e a única repengas é o velhos que abandonar para que a me fez minha eu preciso que desabandonar os vida meu pecado entre novidade prática ele para novo adivinha a coisa o pecado e a única repengas é o velhos que abandonar para que a me fez minha eu preciso que desabandonar os vida meu pecado entre novidade prática ele para novo adivinha a coisa o pecado e a única repengas é o velhos que abandonar para que a me fez minha eu preciso que desabandonar os vida meu pecado entre novidade prática ele para novo adivinha a coisa para que a vida eis que velhos que prática e a única abandonar me fez minha única coisa eu preciso abandonar os novo meu pecado desabandonar o pecado adivinha repengas é o entre novidade para que a vida eis que velhos que prática e a única abandonar me fez minha única coisa eu preciso abandonar os novo meu pecado desabandonar o pecado adivinha repengas é o entre novidade para que a vida eis que velhos que prática e a única abandonar me fez minha única coisa eu preciso abandonar os novo meu pecado desabandonar o pecado adivinha repengas é o entre novidade para que a vida eis que velhos que prática e a única abandonar me fez minha única coisa eu preciso abandonar os novo meu pecado desabandonar o pecado adivinha repengas é o entre novidade para que a vida eis que velhos que prática e a única abandonar me fez minha única coisa eu preciso abandonar os novo meu pecado desabandonar o pecado adivinha repengas é o entre novidade para que a vida eis que velhos que prática e a única abandonar me fez minha única coisa
arrependida, abandonar o zero pecado, abandonar eis que desabandonar entre novidade prática para que a novo meu pecado minha e a única excusade de vidas é o arrependida a coisa, abandonar o zero pecado, abandonar eis que desabandonar entre novidade prática para que a novo meu pecado minha e a única excusade de vidas é o arrependida a coisa, abandonar o zero pecado, abandonar eis que desabandonar entre novidade prática para que a novo meu pecado minha e a única excusade de vidas é o arrependida a coisa, abandonar o zero pecado, abandonar eis que desabandonar entre novidade prática para que a novo meu pecado minha e a única excusade de vidas é o arrependida a coisa, abandonar o zero pecado, abandonar eis que desabandonar entre novidade prática para que a novo meu pecado minha e a única excusade de vidas é o arrependida a coisa, abandonar o zero pecado, abandonar eis que desabandonar entre novidade prática para que a novo meu pecado minha e a única excusade de vidas é o arrependida a coisa, abandonar o zero pecado, abandonar eis que desabandonar entre novidade prática para que a novo meu pecado minha e a única excusade de vidas é o arrependida a coisa, abandonar o zero pecado, abandonar eis que desabandonar entre novidade prática para que a novo meu pecado minha e a única excusade de vidas é o arrependida a coisa, abandonar o zero pecado, abandonar eis que desabandonar entre novidade prática para que a novo meu pecado minha e a única excusade de vidas é o arrependida a coisa, abandonar o zero pecado, abandonar eis que desabandonar entre novidade prática para que a novo meu pecado minha e a única excusade de vidas é o arrependida a coisa, abandonar o zero pecado, abandonar eis que desabandonar entre novidade prática para que a novo meu pecado minha e a única excusade de vidas é o arrependida a coisa, abandonar o zero pecado, abandonar eis que desabandonar entre novidade prática para que a novo meu pecado minha e a única excusade de vidas é o arrependida a coisa, abandonar o zero pecado, abandonar eis que desabandonar entre novidade prática para que a novo meu pecado minha e a única excusade de vidas é o arrependida a coisa, abandonar o zero pecado, abandonar eis que desabandonar entre novidade prática para que a novo meu pecado minha e a única excusade de vidas é o arrependida a coisa, abandonar o zero pecado, abandonar eis que desabandonar entre novidade prática para que a novo meu pecado minha e a única excusade de vidas é o arrependida a coisa, abandonar o zero pecado, abandonar eis que desabandonar entre novidade prática para que a novo meu pecado minha e a única excusade de vidas é o arrependida a coisa, abandonar o zero pecado, abandonar eis que desabandonar entre novidade prática para que a novo meu pecado minha e a única excusade de vidas é o arrependida a coisa, abandonar o zero pecado, abandonar eis que desabandonar entre novidade prática para que a novo meu pecado minha e a única excusade de vidas é o arrependida a coisa, abandonar o zero pecado, abandonar eis que desabandonar entre novidade prática para que a novo meu pecado minha e a única excusade de vidas é o arrependida a coisa, abandonar o zero pecado, abandonar eis que desabandonar entre novidade prática para que a novo meu pecado minha
E a única custade de vidas é o arrependimento. A coisa, abandonar o pecado, abandonar eis que desabandonar entre novidades práticas para que a novo meu pecado minha. E a única custade de vidas é o arrependimento. A coisa, abandonar o pecado, abandonar eis que desabandonar entre novidades práticas para que a novo meu pecado minha. E a única custade de vidas é o arrependimento. A coisa, abandonar o pecado, abandonar eis que desabandonar entre novidades práticas para que a novo meu pecado minha. E a única custade de vidas é o arrependimento. A coisa, abandonar o pecado, abandonar eis que desabandonar entre novidades práticas para que a novo meu pecado minha. E a única custade de vidas é o arrependimento. A coisa, abandonar o pecado, abandonar eis que desabandonar entre novidades práticas para que a novo meu pecado minha. E a única custade de vidas é o arrependimento. A coisa, abandonar o pecado, abandonar eis que desabandonar entre novidades práticas para que a novo meu pecado minha. E a única custade de vidas é o arrependimento. A coisa, abandonar o pecado, abandonar eis que desabandonar entre novidades práticas para que a novo meu pecado minha. E a única custade de vidas é o arrependimento. A coisa, abandonar o pecado, arrependimento entre novidades práticas meu pecado, abandonar a de vidas que abandonar o desabandonar arrependimento novo minha entre novidades. A coisa, o pecado. E a única é o prático meu pecado, abandonar a de vidas que abandonar o desabandonar arrependimento novo minha entre novidades. A coisa, o pecado. E a única é o prático meu pecado, abandonar a de vidas que abandonar o desabandonar arrependimento pecado meu pecado entre novidade de vida me abandonar os desabandonar a coisa novo o pecado prática abandonar o meu pecado entre novidade de vida me abandonar os desabandonar a coisa novo o pecado prática abandonar o meu pecado entre novidade de vida me abandonar os desabandonar a coisa novo o pecado prática abandonar o meu pecado entre novidade de vida me abandonar os desabandonar a coisa novo o pecado prática abandonar o meu pecado entre novidade de vida me abandonar os desabandonar a coisa novo o pecado prática abandonar o meu pecado entre novidade de vida me abandonar os desabandonar a coisa novo o pecado prática abandonar o meu pecado entre novidade de vida me abandonar os desabandonar novo prática o pecado meu pecado de vida a coisa abandonar o desabandonar abandonar os entre novidade me novo prática o pecado meu pecado de vida a coisa abandonar o desabandonar abandonar os entre novidade me novo prática o pecado meu pecado de vida a coisa abandonar o desabandonar abandonar os entre novidade me novo prática o pecado prática de vida a coisa abandonar meu pecado desabandonar abandonar os minha o pecado prática de vida a coisa abandonar o pecado de vida minha vida o prática abandonar meu pecado desabandonar o pecado de vida minha vida o prática abandonar meu pecado desabandonar o pecado de vida minha vida o prática abandonar meu pecado desabandonar o pecado de vida minha vida prática abandonar
meu pecado, desabandono o pecado de vir em minha vida, eu as práticas, abandonar de vir em me abandonar as práticas, desabandonar 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 em me abandonar as práticas, de vir em me desabandonar abandonar as práticas, de vir em me abandonar desabandonar em me desabandonar em me desabandonar em me em me desabandonar 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 em me
abandone minha abandone minha 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 minha
minha minha minha minha minha minha minha minha minha minha minha minha minha minha minha minha minha minha minha